Bem, pessoal, estamos aqui para mostrar a vocês mais alguns comandos do CMD aqui do Windows, né? A linha de comando está voltando, a nuvem está usando bastante e tal, então nós estamos aqui. Você digita ali na busca a questão do CMD e ele vai mostrar o prompt de comando para você. Então, o primeiro comando que a gente vai trabalhar aqui é o comando copy. Copy é o quê? Copiar. Eu quero copiar um arquivo para outro, né? Então, uma variação do comando copy é o comando copycon. Com vem de quê? De console. Então, eu vou copiar a partir do teclado. Eu vou gerar um texto que não existe a partir do teclado. Então, eu vou digitar aqui texto.txt. Opa, texto. Digitei errado aqui, vou corrigir. Né? Então, texto.txt. Certo? E aí, eu vou dar um Enter aqui. Ao fazer isso, ele vai ler do teclado. Então, eu vou digitando aqui, ó, qualquer bobagem aqui, tal, uma linha, duas linhas, tal, três linhas. E agora, veja bem, para encerrar, eu vou usar o Ctrl Z, seguro o Ctrl, aperto o Z. Isso significa o quê? Fim de arquivo. Então, eu dou um Enter, então, um arquivo copiado. Então, ele sabe que eu terminei. Se eu pedir um dia aqui, então, automaticamente, ele vai mostrar aqui, ó, texto TXT foi criado agorinha, tá certo? Ó, tem 31 bytes, 31 caracteres. Então, eu criei a partir do teclado com o copycon. Certo? Então, a gente pode usar o comando copy para fazer uma cópia de backup. Por exemplo, eu quero pegar esse texto TXT aqui e quero criar um backup dele. Então, texto BKP, vamos supor, né? A extensão. Veja que cada arquivo tem um nome e uma extensão depois do ponto. Então, se eu pedir um dia aqui, ó, ele já vai mostrar lá que foi criado um arquivo chamado texto BKP que tem as mesmas características, ó, 31 bytes, 31 caracteres, mesma data e hora que foi criado ali, ó, tá certo? E aí automaticamente eu fiz essa cópia. Então, esse é o comando copy, que serve para você fazer backup, você copiar arquivos para um pendrive, copiar para outra unidade, jogar lá para a nuvem, etc. Tal. Então, um comando muito útil para a gente preservar os dados, os arquivos que a gente tem no nosso disco, né? Então, veja bem, se eu pedir aqui, existe uma variação do comando dir que é usando o asterisco. O que é o asterisco? Texto, qualquer coisa que venha depois, asterisco significa qualquer conjunto de caracteres que venha depois, ponto, com a extensão asterisco. Então, eu quero ver todos os arquivos que começam com texto, não interessa a extensão, nem interessa o resto do nome. Então, eu vou dar um dia aqui, ó. Quando eu der esse dir, ele vai procurar aqui no meu disco, nessa área aqui, c2.user paiva, todos os arquivos que são, vamos dizer, iniciados por texto e terminam em alguma coisa e tem uma extensão qualquer coisa também. Então, o asterisco é uma generalização, certo? Então, se a gente der um dia aqui, automaticamente ele procurou. Então, encontrou com essa característica texto BKP e texto TXT. Se tivesse um texto 1, texto 2, texto 3, aí ele traria também, certo? Não interessa a extensão. Então, o asterisco é uma generalização. Por exemplo, se eu pedir aqui, ó, asterisco.txt, ele vai procurar todos os arquivos nesse disco aqui que são TXT, ó. Então ele trouxe list TXT, nome file TXT, teste1 TXT, texto TXT. O que é que tem em comum? Todos eles têm a extensão TXT, certo? Então, se eu quisesse procurar texto alguma coisa aqui, ó, interrogação substitui um caractere. Meu teclado está com problema, você testa aí. Texto interroga ponto asterisco, ele traria todos que tem texto mais alguma coisa, um caractere apenas, então substitui um, ele é diferente do asterisco, tá? Outro comando interessante aqui, que pode ser útil para a gente, é o comando type. Então eu vi que tem ali, ó, list txt, o que é que tem dentro do arquivo list txt? Eu vou dar um type, então, ele mostrou aqui, ó, tem um diretório que foi gravado aqui dentro de list txt. Então eu quero ver agora o conteúdo de texto TXT, então ele me traz o que está dentro lá. Então ele é para exibir o conteúdo de arquivo texto, comando type, em seguida o nome do arquivo. Se você der um type em arquivo com exe, que o conteúdo é binário, você não vai gostar do que vai ver, que vai aparecer coisa que não interessa. Então agora, por exemplo, eu vou trocar aqui, ó, um arquivo texto BKP para texto .txt. Veja que já tem um texto TXT ali. Esse caso aqui eu vou fazer de propósito, mas eu sei que vai dar um erro aqui, certo? Então seria renomeie o primeiro para o segundo. Troque o nome. Trocar o nome de Maria para João. Opa, já existe um arquivo com esse nome, certo? Então a gente pode, eu vou colocar aqui, ó,
Veja que já existe texto TXT ali, ó, foi de propósito para você ver esse erro aqui. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou renomear, não para texto TXT, eu vou trocar o nome aqui para que a gente veja aqui. Então, existe texto BKP também, então eu vou dar uma olhada aqui para trocar o nome. Vou chamar agora para trocar para texto... vamos ver aqui, que nome seria texto 1 TXT, por exemplo. Vamos fazer esse teste aqui. Texto 9, que aí eu tenho certeza que não tem. Então, texto 9 TXT. Dou um Enter aqui, ó, ele já fez o nome. Então, ele trocou. Se eu pedir para ver aqui agora, veja que aqui eu tenho, ó, texto 9 TXT, substituiu aquele nome anterior que eu tinha. Então, troca o nome. Às vezes você quer trocar o nome porque não foi legal, tal, então você usa o comando REM, comando del, deletar, remover, apagar. Então, por exemplo, eu quero apagar teste1.txt. Se eu der um del aqui, ó, automaticamente veja que ele existe ali no diretório. Se eu der um del, ele apagou. Se eu pedir de novo o diretório aqui, ó, o teste1.txt foi removido, não existe mais. Então ele vai para a lixeira, né? Tá certo? Então o comando del é um comando perigoso. Mais perigoso é o del asterisco, ponto asterisco. Significa isso, apague tudo que tem na minha área aqui. Mas aqui no CMD eu posso dizer não, né? No Linux, que a gente vai aprender mais na frente, se eu der um rm asterisco, babau, perdi tudo e tal. Outro comando interessante para exibir conteúdo é o comando more. Então o comando more, por exemplo, quero ver o conteúdo de texto 9 TXT. Então eu boto aqui, ele exibe pausadamente. Como esse arquivo é pequeno, eu não senti a diferença. Mas eu vou mostrar aquele, por exemplo, acho que é lixo.txt, que é um arquivo grande, né, que dá mais de uma tela. Veja que ele bota aqui, ó, 34% aqui, ó. E eu vou controlando, vou dando enter, ele vai mostrando, ó, percentual a mais, até que eu consiga ver todo o arquivo. Então ele é útil quando eu tenho arquivos grandes que eu quero controlar a visualização tranquilo e tal. Então o comando more, tá certo? CLS, limpei a tela aqui, tranquilo e tal. Se eu der um exit, eu saio aqui do meu ambiente, tá bom? Então, no mais, eu queria que você praticasse, use o CMD aí e tal, tá bom? Nós vamos ver outros comandos. Um grande abraço e até a próxima.